Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 1º de março de 2024. Seja muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Sagradas Escrituras. E hoje a gente vai falar de Levítico, capítulo de número 10. E eu já quero começar aqui lendo o texto que vai dar base aqui para a nossa conversa de hoje, que é Levítico capítulo 10, e aí eu te convido, se você puder, deixa aberto aí a sua Bíblia em Levítico, né? Deixa aberto aí a sua Bíblia nesse texto, para a gente poder ir olhando alguns versículos aqui que serão importantes. Mas vamos lá, Levítico capítulo 10, do 1 ao 2, que diz assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor, ao contrário do que lhes havia ordenado. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. Por isso que o tema hoje é a glória do Senhor consome. Ontem a glória do Senhor aparece ou apareceu, aqui a glória do Senhor consome. Por quê? Aqui a divisão de capítulos acaba comprometendo um pouco o nosso entendimento. Então é importante ler sempre Levítico 9 e 10 juntos. Por quê? Porque eles estão ali contrastando, por assim dizer, no capítulo 9, a obediência de Israel e a presença de Deus como sinal da aprovação da obediência de Israel. E o capítulo 10, né, ao contrário, a desobediência de dois indivíduos, Nadab e Abiú, que trouxeram ou que produziram, por assim dizer, não sei se a palavra certa seria produziram, mas que acabaram sendo consumidos pela glória de Deus. Vamos lá, deixa eu esclarecer isso melhor. Capítulo 9, obediência, presença da glória de Deus. Capítulo 10, desobediência à glória de Deus consumindo. Então a gente tem um contraste entre obediência no 9 e desobediência no 10, mostrando as consequências da obediência no 9, glória de Deus presente, aprovação de Deus, e a consequência da desobediência no 10, que é a glória de Deus consumindo aqueles dois indivíduos que estavam ali. Nadab, e aí fazendo aqui agora um panorama, vamos começar a entender melhor esse capítulo aqui. Nadab e Abiú apresentaram fogo não autorizado diante do Senhor, ao contrário do que lhes havia ordenado. Nós não temos muitos detalhes acerca do que de fato eles fizeram, entretanto, fizeram o que era contrário, ou fizeram o que foi contrário ao que Deus havia ordenado. Então o ponto aqui é dizer que a gente não tem detalhes do que de fato eles fizeram, a gente não consegue saber isso, a gente só pode saber que eles fizeram alguma coisa que não estava ordenado pelo Senhor, eles fizeram alguma coisa que Deus não havia ordenado. Ah, cafezinho gostoso. E aí, por quê? E porque eles fizeram aquilo que Deus não havia ordenado, saiu então fogo da presença de Deus e os consumiu. Aí versículo 2, se você tiver com a sua Bíblia aberta, fala isso, né? Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Então o fogo que consumiu Nadab e Abiú veio da própria presença de Deus e não de outro lugar qualquer. A partir daí, alguns diálogos acontecem, por exemplo, não, vamos ver quais diálogos são esses. Moisés primeiro fala com Arão, no versículo 3, Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse, aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Aqui Moisés usou uma linguagem poética para dizer do tipo seguinte: olha, eu sou santo e eu exijo que eu seja tratado como santo. Basicamente é isso que Moisés relembra para Arão, então, desse fato. Deus vai exigir, por assim dizer, a sua santidade seja preservada. Depois Moisés fala
primeiro com Arão, agora fala com Arão e também com os seus filhos, agora no versículo 6 e 7, olha aí, ó. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, então ele se volta agora para dois dos filhos aí de Arão, mais Arão, e dá uma série de instruções para eles aqui. Depois, Yahvé, o Senhor, fala com Arão, é a única vez que Deus fala com Arão aqui em Levítico, tá? Aliás, é a única vez que Deus fala com Arão, que está registrado, obviamente, nas Escrituras, é aqui no versículo, então, 10 e 11. Aliás, desculpa, a partir do versículo 8, né? 8 e 9. O Senhor disse a Arão, daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte aqui do que Deus disse para Arão. Moisés fala novamente com Arão e seus filhos, depois disso, Moisés chama agora todos os outros filhos, havia falado com Eleazar e com Itamar, agora ele chama o restante, ali não só os filhos, mas também o restante dos sacerdotes, e fala com eles, e aí Moisés, é o texto mais longo aqui do capítulo, Moisés vai relembrar para esses homens alguns aspectos importantes aqui da lida deles, né, da sua função enquanto sacerdotes. E depois Arão, Moisés fala novamente com Arão e seus filhos, e depois Arão responde para Moisés, versículo 19 e 20, e aí finaliza então o capítulo com esta resposta de Arão para Moisés. E a última coisa que eu quero destacar aqui, depois desse panoramazão geral que eu acho que deu pra gente ver muita coisa boa aqui, é ressaltar a missão dos sacerdotes. É o que Yahvé faz quando ele fala com Arão, lá no versículo 10 e 11. Então Deus chama Arão, fala com ele, né? Aliás, vou até ler o versículo... vou ler o 10 e o 11. Não, vou ler o 9. O Senhor disse a Arão, você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para outras gerações. Agora aqui, ó, 10 e 11. Vocês têm de fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, tá? Primeira coisa, primeira missão aqui dos sacerdotes é fazer separação entre o santo e o profano, impuro, o puro e o impuro, e também, versículo 11 agora, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então, as duas tarefas aí dos sacerdotes, primeiro, separar o que é santo e profano, o que é puro e impuro, e também ensinar aos israelitas a lei de Deus, era a tarefa aqui dos sacerdotes. Diante disso, acho que dá para a gente fazer aqui algumas aplicações. Quais são as aplicações acerca do texto? Primeiro, não precisamos recriar o episódio aí do fogo estranho. Então eu já vi muita pregação e já ouvi muita gente tentando recriar aqui, tentando criar possíveis atitudes que mostram fogo estranho. Então, fulano é fogo estranho daqui, fogo estranho dali. Calma, não vamos ficar tentando recriar esse episódio. O que a gente tem que fazer aqui é olhar para as consequências da desobediência. A desobediência traz consequências graves. E a consequência pior da desobediência é que ela cria uma espécie de casca, por assim dizer. Ela cria uma espécie de armadura. Em outras palavras, quando você desobedece uma coisa, fica mais fácil desobedecer a seguir. Aliás, eu tenho observado ao longo dos anos que aqueles que desobedecem em um ponto da lei de Deus e fazem isso de maneira consciente, vão ter mais facilidade para desobedecer em outros pontos. Eles terão dificuldade de entender a palavra de Deus, a lei de Deus. Então, o problema de desobedecer é que será muito difícil obedecer no futuro. E outro ponto aqui de aplicação é que quando nós olhamos para esse texto, a gente fica assim embasbacado, né? Como assim a glória de Deus imediatamente consumindo ali dois indivíduos porque eles desobedeceram, né? Não parece coisa do Deus vingativo do Antigo Testamento, né? E as pessoas têm até tendência a fazer isso, isolar esses textos aí mais difíceis que revelam a justiça plena de Deus
E eles têm a tendência a isolar, dizendo, olha, isso aí era coisa lá dos judeus, não tem nada a ver com a gente, tudo mais. Mas isso não é verdade. Primeiro, porque lá no Novo Testamento, na igreja já estabelecida em Atos capítulo 5, nós temos 2 indivíduos que foram fulminados, assim como Nadab e Abiú, que é Ananias e Safira. Então essa história de que esses atos justos de Deus são coisas do passado e que não acontecem mais, isso não é verdade. Então, a prova disso é que Ananias e Safira experimentaram na pele exatamente isso que estava acontecendo. E outro ponto aqui é que o próximo evento na agenda de Deus é um ato de justiça. É isso mesmo. O próximo evento na agenda de Deus é exatamente algo parecido com o que ele fez aqui em Levítico capítulo 10. Qual é o próximo ato de justiça de Deus? O Apocalipse. Irmão, se você ler o Apocalipse, no Apocalipse você tem ciclos de justiça de Deus, ciclos de juízo de Deus. Então, o Apocalipse mostra como será o dia do Senhor, em que Deus vai manifestar exatamente para exercer o seu direito de juiz de toda a terra. Então, não pense que isso aqui é um ato isolado, não pense que isso aqui não acontece mais, não. Pense o seguinte, que Deus está aguardando o momento certo, o momento que Ele entender, o que Ele sabe que Ele vai fazer, nesse momento Ele vai então trazer juízo sobre toda a terra. Talvez você ache isso severo demais, aí eu te convido a dar uma lida em Mateus capítulo 24, quando o próprio Senhor Jesus descreve esse momento, e ele cita inclusive que na época desse dia do Senhor, os homens estarão como na época de Noé, eles não vão dar ouvidos ao juízo de Deus. Então, o próximo evento na agenda de Deus é um ato de justiça, assim como esse que aconteceu aqui em Levítico capítulo 10. Outro ponto aqui, outra aplicação é um cuidado que nós temos que ter. 2 cuidados, na verdade. Primeiro, cuidado com o vinho. Segundo, cuidado com a sua missão. Olha aí, versículo que nós lemos, 10 e 11, né? Só que eu quero ler o 9, que ele fala assim, você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro. Eu quero falar rapidamente sobre isso, 2 pontos aqui. Primeiro, é que não existe uma proibição quanto ao consumo de bebidas alcoólicas, mas existe sim diversas advertências sobre o cuidado. Tem muito crente que está tratando bebida alcoólica como o não crente trata. O crente tem que entender que ele deve tratar a bebida alcoólica diferente. Segundo aqui, cuidado com a sua missão. Qual é a missão de todos nós? Fazer separação entre o santo e o profano e ensinar aos israelitas todos os decretos do Senhor. Isso aqui, ele é amplo, todos os crentes têm que fazer isso, ele tem que, por meio da sua vida, demonstrar santidade, e todos nós somos chamados a ensinar a palavra de Deus a outras pessoas. E isso também é específico, porque essa também é tarefa dos presbíteros na nova aliança. Então é uma tarefa geral, mas é também uma tarefa individual, no sentido de que faz parte da função dos presbíteros. Mas agora vamos entrar na aplicação mais específica aqui do texto, porque o texto está falando sobre desobediência. E aí surge a pergunta, como podemos obedecer a Deus? Será que existe aí uma fórmula para a obediência? Não, não existe, mas há algumas coisas que você deve observar, que eu devo observar. Como podemos obedecer a Deus? Primeiro, conhecendo o seu caráter. É fundamental que para obedecer a Deus, você tem que saber exatamente quem Deus é. E o seu poder, a sua soberania, a sua capacidade, os seus direitos, quem Deus é. Então, conhecer o caráter de Deus é importante para obedecer a Deus. Ninguém obedece a alguém se não sabe quem esse alguém é. Agora, uma vez que conhecemos o caráter e a natureza dessa pessoa, fica mais fácil obedecer, por assim dizer. Então, obedecemos a Deus conhecendo o seu caráter. Mas, além disso, eu preciso também conhecer as suas leis. E aí,
nós somos chamados, enquanto cristãos, a conhecer a lei de Deus. Por isso que o crente, ele deve meditar, deve ler, estudar a palavra de Deus. É tarefa de todos os crentes. Não é tarefa apenas dos líderes, não é tarefa apenas dos teólogos, não é tarefa apenas dos pastores. Mas todos os crentes devem conhecer a lei de Deus, porque eles serão cobrados individualmente acerca de sua obediência. Terceiro, amando as leis de Deus. Esse é um ponto importante. Você tem que conhecer a lei de Deus e amar a lei de Deus. E esse é um problema na nossa geração, porque nós não queremos amar a lei de Deus. Na verdade, a gente fica questionando a lei de Deus. A gente fica tentando encontrar exceções e brechas para o cumprimento da lei de Deus. Por vezes, nós vamos ler alguma coisa acerca da lei de Deus, nós vamos ler alguma coisa acerca das ordenanças de Deus e a gente não vai dar muita trela, né? Não vamos dar muito valor a isso. Então eu preciso conhecer a Deus, conhecer suas leis, amar as suas leis, meditar nas suas leis, ou seja, eu preciso retornar e tentar entender as leis de Deus e, por último, praticar as suas leis. Então eu preciso conhecer a Deus, conhecer suas leis, amar as suas leis, meditar nas suas leis e praticar a lei de Deus. Assim, obedecemos a lei de Deus. E uma última aplicação aqui, já para a gente passar para a moral da história e conclusão, é que ser consumido pela glória de Deus tem um aspecto positivo. É isso mesmo. Ainda que no caso aqui de Nadab e Abiú não foi nada bom, mas de qualquer forma, nós somos às vezes levados a meditar nisso. Que nós, enquanto crentes, somos, por exemplo, chamados de prata purificada pelo fogo do Senhor. Nós somos chamados, às vezes, desse metal que é purificado quando a glória do Senhor vem e nos queima. Então, por vezes, ser purificado, ser consumido pela glória de Deus vai trazer um aspecto muito positivo para todos nós, vai nos levar então para a obediência. Bom, moral da história, irmãos, o relacionamento dos crentes com Deus acontece por meio da fé e do arrependimento em obediência aos seus mandamentos. Basicamente, isso aqui é a moral da história de ontem, porque o capítulo basicamente vai seguir, como eu disse ali, uma mesma ordem. A separação de capítulos até não é muito boa. Quando isso não acontece, quando não nos relacionamos com Deus pela fé e pelo arrependimento em obediência aos mandamentos de Deus, quando isso acontece, falamos ontem, a glória de Deus aparece. Quando isso não acontece, a glória de Deus consome. Desafio do Léo para sexta-feira, aplicação final aí. Irmãos, lembra do texto famoso que Samuel disse para Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. E é mesmo, somos chamados à obediência. Só fazer um ponto aqui. Quando Samuel disse obedecer é melhor que sacrificar, ele não disse que obedecer substitui o sacrifício. Ele disse que obedecer é melhor, mas que o sacrifício está envolvido na obediência. Ali ele estava falando do sacrifício de animais, tá? O sacrifício mesmo no perdão dos pecados. Mas aqui do ponto de vista prático, obediência é sempre um ato de sacrifício. Então, não se iluda com essa história de que, e muita gente fala obedecer é melhor que sacrificar, como se sacrificar não fosse necessário. Não, para obedecer vai ser necessário sim um nível de sacrifício. Por isso que nós somos chamados, em vários lugares do Novo Testamento, especialmente Romanos 12, a nos apresentar como sacrifício vivo a Deus. Tá certo, pessoal? Acho que podemos orar, né? Vamos fazer isso? Se você puder, então, pare aí um instantinho o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu gosto de fazer, sexta-feira é dia de encerrar o devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia.
Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.